nós gostaríamos de comentar com vocês hoje um conto zen que eu achei muito interessante e que talvez dê para que nós pudéssemos refletir a respeito disso. Então, o conto zen chama Os Dois Meninos. É o seguinte: havia dois mosteiros cujos mestres tinham meninos de recado. Os dois meninos costumavam ir ao mercado buscar legumes e outras coisas para os mestres. Esses mosteiros eram antagônicos entre si, mas os meninos não. Mas os meninos não eram antagônicos. Esqueciam-se de suas doutrinas e encontravam-se no caminho para conversar e divertir juntos. Estavam proibidos de conversar pelos mestres, pois os mosteiros eram antagônicos, eram inimigos. Um dia o menino do primeiro mosteiro disse ao seu mestre: estou meio confuso. Estou indo ao mercado quando vi o menino do outro mosteiro e lhe perguntei: onde você está indo? Ele me respondeu: para onde o vento soprar. Fiquei sem saber o que dizer, ele me confundiu. O mestre então disse: ninguém do nosso mosteiro foi alguma vez derrotado por alguém do outro, nem mesmo o empregado, portanto, você tem que acertar as contas com esse menino. Amanhã pergunte novamente para onde ele está indo. Quando ele disser para onde o vento soprar, você dirá: e se não tiver vento? O menino não conseguiu dormir a noite toda, pensando no que aconteceria no dia seguinte. Ficou ensaiando muitas vezes como falaria com outro garoto. No dia seguinte, esperou à beira da estrada. Quando o outro menino chegou, ele lhe perguntou: onde você está indo? O garoto respondeu: aonde meus pés me levarem. O primeiro menino ficou novamente sem saber o que responder, o que dizer. Sua resposta estava preparada. Mas a realidade é imprevisível. Ele voltou muito triste e disse ao mestre: aquele menino não é digno de confiança, ele mudou e eu fiquei sem saber o que fazer. Então o mestre disse: da próxima vez que ele responder, aonde meus pés me levarem, você dirá: e se você estiver aleijado, ou se suas pernas forem cortadas? Novamente o menino não pôde dormir. Na manhã cedo foi esperar o outro na estrada. Quando ele chegou, o primeiro perguntou: aonde você está indo? E o menino respondeu: buscar legumes no mercado. O primeiro menino ficou atrapalhado e foi dizer ao mestre: esse menino é impossível, está sempre mudando. A vida é aquele menino, a realidade não é um fenômeno fixo. Você tem que estar presente nela espontaneamente. Só então a resposta será real. Se sua resposta é preparada de antemão, você já está morto. Então virá o amanhã, mas você não existirá mais. Está preso no ontem, no que passou. Toda mente é muito verbal e fixa. Essa é a diferença entre o homem de sabedoria e o homem de conhecimento. O homem de conhecimento tem respostas prontas. Você pergunta e as respostas já estão lá. Se você vai a um homem de sabedoria, ele não tem respostas prontas para você. Ele não tem nada pronto, está aberto, ele é silencioso. Ele responderá, mas primeiro sua pergunta irá ressonar na sua intimidade, a alma, e não na sua memória, a mente. Ninguém pode predizer qual será a sua resposta. Então, esse conto é de Osho, do livro Raízes e Asas. Muitas vezes nós nos vangloriamos de já saber a resposta do outro. Nós convivemos com as pessoas e nós achamos
que o que ela vai dizer a gente já sabe. Mas aqui a visão é completamente diferente. Quando você tem respostas prontas para perguntas prontas, você não está usando a sua intimidade, a sua alma. Você está usando mais a sua área mental. Talvez isso que tenha levado o menino ficar desconectado com o que o outro ia dizer. Porque o outro sempre estava dizendo algo novo, algo diferente. E o menino estava sempre com respostas prontas, dita pelo mestre. Então, nós vemos na figura de Jesus esse comportamento de nada está fixado, nada está pronto. Jesus tem essa habilidade de estar sempre conectado com a sua alma, com a sua intimidade. E para cada situação, Jesus tinha uma resposta, que muitas vezes não era coerente com a outra resposta. Exemplo. Ora ele dizia: se você não amar o seu pai e sua mãe, você não é digno de mim. Em outras situações ele dizia: se você não odiar o seu pai e a sua mãe, você não entrará no reino dos céus. Sempre Jesus tinha uma resposta inédita para aquilo que eles perguntavam. Então, nós vemos aí situações que muitas vezes nós vivemos. A gente encontra com pessoas que respondem as coisas com aquilo que aprendeu. São coisas literalmente aprendidas. Não responde com sabedoria. Aí a diferença entre um homem de conhecimento e um homem de sabedoria. Porque eu sei que responde com sabedoria, a cada momento ele tem uma resposta nova, um argumento novo. Ele não dá os mesmos argumentos sempre. Quando a gente lê muito algum livro, alguma obra, alguma doutrina, a gente está sempre, parece, com a resposta pronta. Então nós não raciocinamos, nós não meditamos, nós não nos aprofundamos em nós mesmos a fim de buscar algo novo, né? E essa possibilidade de você estar sempre respondendo aquilo que está na sua mente, está fixado na sua mente, é uma coisa facilmente percebida. Porque se você fazer uma pergunta para 20 pessoas que frequentam a mesma sala de aula, elas respondem sempre a mesma coisa para aquela pergunta. E aí, nós vamos percebendo que aquilo não veio da sua intimidade. Aquilo veio da sua superfície, da sua casa mental. Aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela escutou, né? Então, a nossa conversa nunca é conversa de alma para alma. É sempre conversa de mente para mente. A nossa casa mental, ela é recheada de coisas. E quando você pergunta alguma coisa para alguém, a pessoa vai buscar ali na mente uma resposta para aquilo que você está perguntando. Mas é algo encaixado, fechado, né? Não é nada inédito. E mesmo porque a gente não precisa responder coisas inéditas, mas
a gente percebe quando o outro responde coisas que são produtos dele, são subprodutos da sua intimidade, da sua visão. Nós, comumente, nós temos uma habilidade muito grande e somos taxativos para responder as coisas. Isso se chama, geralmente, a gente pode dar o nome disso de preconceito. Preconceito é quando você tem conceitos previamente estabelecidos. Não estou aqui falando de preconceito de raça, de sexo, de condição social. Preconceito no sentido etimológico da palavra. Você tem conceitos prontinhos, acabados, dentro da sua intimidade, e quando alguém lhe pergunta alguma coisa, você tem aquele conceito pré-estabelecido. Isso é uma coisa muito comum nos nossos meios. Geralmente, as nossas conversas, chamadas conversas clichê, é muito cansativo. Você vê pessoas que falam da política, sempre as mesmas coisas, né? Que elas recebem por WhatsApp, por Facebook, uma série de coisas prontas, e elas respondem aquilo sempre a mesma coisa. Digamos assim, às vezes nem leem, mas você sabe que aquilo é produto daquilo que ela leu, daquilo que ela recebeu. E muitas vezes nessas mensagens que nós mandamos, a gente nem se dá conta de saber o que mandou para o outro. Porque a gente tem amigos, não sei se isso constata com vocês, que você manda alguma coisa para ele, depois de 2, 3 postagens, ele te manda a mesma coisa. E isso é uma constante, é uma constatação na nossa vida. E nós não desconfiamos que nós estamos sendo abordados pelo mesmismo, né? Mesmo que você não precisasse responder longamente, mas se você respondesse 2, 3 palavras. Então nós vivemos essa disparidade de não responder as coisas por nós mesmos. Diz Hamed que falta peças importantes na nossa intimidade. Nós sabemos que nós somos uma maquininha, nosso corpo é uma máquina automática que faz, fala e faz, e faz, fala e faz o que aprendeu. Eu tenho parentes que clonaram para os seus filhos uma mentalidade que eles tinham. E os seus filhos não falam nada de novo. Só falam que papai e a mamãe ensinou, o que aprendeu com a vovó, e é uma repetição sistemática das coisas. Então, nós sabemos o que a pessoa vai dizer. Nós sabemos as respostas das pessoas, porque a gente está funcionando como se fosse papagaio. A gente é espírita, a gente tem respostas espíritas. Pelo começo da nossa resposta, a gente já sabe se a pessoa é espírita ou não. Nós vemos respostas evangélicas. Pelo início da resposta, nós já sabemos se a pessoa é evangélica ou não. Nós temos pessoas espiritualistas de todas as áreas. Se a gente for constatar,
as pessoas estão respondendo aquela conversa clichê. É sempre a mesma coisa. E é interessante que nós defendemos pontos de vistas que não foram experimentados por nós. Nós defendemos pontos de vistas que foram, não sei se sim ou não, experimentados por outras pessoas, vivenciados por outras pessoas. E a gente vai e responde aquilo. E é tão interessante que a gente nem se dá conta que quando a gente faz um comentário sobre algo, sobre alguém, a gente repete o que o outro disse. O outro percebe que aquela ideia é dele. Mas ele escuta a pessoa responder como se fosse ideia dela. Nada a ver. Mas isso é uma observação para que vocês observem com quem vocês vivem, com quem vocês conversam. Porque a gente não está conversando literalmente na profundeza de nós mesmos. Eu vejo, por exemplo, hoje em dia, não é uma crítica, é só uma constatação. As pessoas sempre responderem: eu estou fazendo o meu melhor. É o meu melhor. Isso é o meu melhor. Porque, na verdade, é uma coisa bonita isso de se dizer, mas isso, quando saiu o livro que o Hamed escreveu uma mensagem, Em Busca do Melhor, que é uma mensagem do livro Renovando Atitudes, que é a título de agora de um livro novo, a gente vê que muitas vezes a pessoa responde: isso, estou fazendo o meu melhor. Será que é o melhor dela mesmo? Ou vira um chavão para você responder? Então eu me pergunto como que a gente é papagaio de pirata. Vocês já ouviram falar nesse termo? Nós respondemos aquilo que escutamos, não aquilo que sentimos e vivemos interiormente. Porque para você conversar com alguém, você tem que ter essa disponibilidade íntima de estar lá dentro. Você percebe também, perguntas assim prontas, quando você questiona alguém e a pessoa de imediato responde. A pessoa não para pensar. Ela responde aquilo que está pronto nela. Cada pergunta ela está contextualizada no ambiente, está contextualizada em situações, e as pessoas respondem sempre do mesmo jeito. A gente não tem o hábito, inclusive, de escutar o que os outros dizem. Os outros têm muito a nos ensinar, desde que são coisas experienciadas por eles, desde que não sejam essas respostas batidonas. Mas você não espera o outro dizer. A gente vê isso muito em grupos de estudo, em aulas de grupos, que você já contesta o outro imediatamente, não de uma forma cruel, bruta, mas quando alguém fala alguma coisa, você diz assim: eu não acho assim. Quando você fala para o outro: eu não acho assim, você está dizendo para o outro que o que ele disse não tem nada a ver. Quando você poderia responder: olha, eu penso sobre essa questão o seguinte,
e dizer. Porque então você não hostiliza o outro. Parece que a gente tem uma necessidade de contradizer o outro para responder aquilo que a gente quer responder. E será que nós somos tão originais assim, meus amigos, para responder sempre coisas? Por que geralmente Jesus falava sobre a questão de ouvidos de ouvir e olhos de ver? Porque nós não temos essa habilidade de escutar, né, para poder falar com coerência. A gente fala. Se assistir uma palestra de alguém importante e ele disse alguma coisa, você fala. Não que as coisas não devem ser verbalizadas e faladas automaticamente, porque são coisas boas e bonitas. Mas eu só queria que vocês tivessem uma reflexão a respeito disso. O que é que você está repetindo sobre aquilo que lhe perguntam? Ou perguntaram ao outro? Sobre mediunidade, nós temos respostas prontíssimas. Se alguém pergunta para você quais são os sintomas da mediunidade, provavelmente você já tem respostas prontas. Quando as pessoas perguntam sobre sonho, você tem respostas prontas a respeito de sonho. Alguns sábios orientais dizem o seguinte, que o entendimento das coisas não está na mente, está na alma. Quando você vai responder alguma coisa, você não pode automaticamente pegar as coisas da mente e falar. Você tem que dar um tempo para que você desça mais um pouco e entre na sua alma para você poder responder. Talvez com mais acerto. Estava comentando com meus amigos que às vezes nós fazemos alguns cursos em São Paulo e a resposta dessas pessoas que têm sabedoria, elas não são respostas rápidas. Elas param um pouco, e às vezes até param um pouco demais, que dá para perceber claramente, porque a pessoa faz uma introspecção para poder responder aquilo realmente que é preciso. Então, eu estou conseguindo me fazer entender? Sim é sim, não é não. Porque nem sempre a gente pode falar de coisas tão óbvias e tão claras. Eu estou tentando falar para vocês coisas que são meia subliminares. Coisas que são recursos que a gente tem que usar a mente para que a gente possa distinguir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Porque se você responde sempre as mesmas coisas porque está no automático, você é como se você colocasse no piloto automático. Sabe essa expressão? Colocou no piloto automático e a pessoa vai. Então é preciso tirar do piloto automático, tirar do automatismo, tirar das coisas maquinais. Tirar do cartesiano
para que a gente possa se aprofundar e ter conversas com os outros que são boas. Eu tenho conversado com muitas pessoas que não são pessoas sábias, mas que têm reclamado para mim sobre a dificuldade de conversar com os outros. Tem pessoas que falam sempre as mesmas coisas. Estão sempre com os mesmos problemas. Você conversa com a pessoa um ano, depois de um ano você encontra com ela, você já sabe o que ela tem. Não muda. Não é que a pessoa precisa se curar, mudar e sempre falar coisas poderosas, não sei o quê. Mas eu estou chamando a atenção para esse mesmismo, para essas coisas simplórias que a gente vive. Depois, quando a gente diz assim, estou cansado da vida, nada tem encanto, nada mais me seduz. Por que nós temos de bom para fazer e para dar para os outros, a não ser as nossas ideias e aquilo que vem da nossa própria alma? Você sai com alguém para comer, se você sai daqui e vai para algum restaurante, você vai para o japonês, você sabe o que você vai encontrar. Sempre as comidinhas japonesas. Se você vai ali para a frutaria, você sabe o que você vai encontrar. Se você vai para o Pamplona, você sabe o que você vai encontrar. Você vai para a cachaçaria, você sabe o que você vai encontrar. Não espere cardápios novos. Sempre os mesmos cardápios. E aí você senta com um grupo de pessoas que vão tratar sempre do mesmo assunto, nada de novo. Cara, que vontade que você tem de sair? Eu não sei se eu sou muito intransigente, mas eu começo assim, perceber que existem algumas coisas que a gente não nota, que a gente não... Sabe aquela luzinha do professor Pascal, que nem todo mundo aqui lembra, mas a maioria de nós lembra, não lembra, Elaine? Professor Pardal, aquela luzinha que acendia, essa luzinha está se apagando completamente. Então a gente senta à noite. Por que a nossa conversa rende quando começa a ter muita conversa? Vamos ver quem sabe dizer quando conversa rende. Fala, Vitor. Fofoca. Quando a gente começa, a gente não faz fofoca, a gente só lembra. Você viu fulano? Pronto. Já vem as nossas ideias, nossos valores, nossos preconceitos, a nossa crítica, que nunca é maldosa, é sempre uma crítica edificante, porque a nossa não é crítica maldosa. Então aí a gente começa a falar, a se animar. Você viu o que fulano fez? Você viu a fulana separou? Não separou? Quer dizer, veja a nossa conversa. Não que a gente deve sempre estar conversando com papo cabeça. Porque muito papo cabeça também é um porre. Concorda? Mas um pouco de intimidade. Nós não temos essa coisa do íntimo para falar. Nós não temos as nossas experiências. Eu não estou dizendo experiência mediúnica do íntimo,
que viu o Espírito, que não viu, que sabe que recebeu, que não recebeu, isso aqui. Estou falando de você, estou falando de nós, as nossas experiências enquanto espíritos imortais. O que você sente? O que você percebe? Eu não estou em grupo de mulheres, geralmente não, mas a maioria que está em grupos de mulheres que não aguenta a conversa, porque só fala de empregada. A empregada foi, a empregada faltou, eu preciso arrumar uma empregada, minha empregada faz isso. E tem gente que é especialista em cozinhar. São as boleiras, sempre tem receitas maravilhosas. Ela é a dona da cozinha. Tudo que ela fala o melhor da cozinha. Gente, vocês podem constatar isso, não é uma coisa que eu estou dizendo que é novidade. Lógico que tem pessoas que têm habilidade para cozinha, não tenha dúvida. Mas só cozinha, só cozinha, só cozinha. Cara, eu preciso me vigiar, porque para mim soltar o nome de alguma pessoa é rápido. Eu vou me empolgando e eu solto. Mas é preciso fazer uma autovigilância para mim. Mas vocês conhecem. Vocês conhecem. Então, não são grandes palestras, não são grandes oratórias. Na verdade, eu queria falar para vocês isso. São conceitos simples, coisas óbvias, mas para vocês perceberem esse tipo de comportamento que nós temos e não percebemos, né? E aí a gente passa então a viver melhor, a atrair pessoas melhores, que também têm esse comportamento. Porque senão, homem fala de futebol, engatou uma futebol ali, sai de perto, porque é só futebol. Então são coisas padrão. A gente é padronizado, a gente é enquadrado, a gente é mumificado em coisas. O nosso corpo físico, ele reproduz o que os outros dizem. E a gente reproduz também, a gente é xerox. É bom sempre lembrar que nós nascemos originais e morremos cópia, que são palavras de Jung. Nós estamos virando cópias, clichê, completamente. Então você vê, por exemplo, eu vejo minhas sobrinhas netas, filhas das minhas sobrinhas, elas são clonagem da mãe e do pai. Isso é um comportamento compreensível, estudado pela pedagogia, pela psicologia. Mas depois, quando a gente cresce, a gente tem que sair disso, em nome de Deus. Porque uma criança de 7, de 10, de 12 anos, ela repete e copia o pai e a mãe. Mas chega uma idade que a gente tem que se libertar. Veja que a gente fala constantemente da questão o nosso umbigo está grudado na mãe ainda, né? O umbigo, ela não soltou do umbigo. Isso é umbigo. Isso é umbigo, você está preso ali ainda. Você recebe a seiva da vida, quer dizer, você pode dizer assim, você recebe a seiva das tuas ideias de alguém que não é você, e que já deveria ser você. Então, meus amigos, deixo aqui então essa reflexão, lembrando dos dois meninos
da história do Osho, que um ia sempre com a resposta pronta, chegava lá, o outro menino dizia outra coisa, ele ficava embasbacado, porque o outro estava sempre, né, na naturalidade, na espontaneidade, cada momento era um momento, né? Obrigado pela atenção de vocês. Muita paz.